Hoje, em Perguntar Não Ofende, vamos ter Jorge Bacelar Gouveia. Vem falar-nos de religião, liberdade religiosa. Licenciado em Direito, doutorado em Direito Público, de facto esteve na Comissão da Liberdade Religiosa, esteve em muitos outros locais, foi deputado pelo PSD, é neste momento presidente do Instituto de Direito Público, tem trabalhado muito na área, esteve em algumas instituições ligadas a isso, em que o direito se cruza com a segurança, e do seu currículo, que é muito vasto, e dos livros que tem escrito. Eu registrei mais ou menos 150 títulos. Há todavia um cargo que eu creio que será muito simpático aos portugueses, que foi quando foi vice-presidente da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na época em que foi criado o Euromilhões. E isso não parece que seja de subestimar no currículo de uma pessoa que tem... Foi um grande sucesso e continua a ser um grande sucesso, para o bem e para o mal. E alguma felicidade terá trazido e algumas dores de cabeça também a alguns portugueses. Sr. Professor, durante muito tempo a questão religiosa foi vista em Portugal, havia aquele problema com as testemunhas de Jeová, não é? Havia a questão das transfusões de sangue, havia a questão do serviço militar. Talvez hoje, por exemplo, nos hospitais, pergunta-se às pessoas de que religião são, se a sua religião lhes permite ou não submeterem-se a todo o tipo de tratamentos. Tem registro, de facto, há até um parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre a questão das transfusões de sangue para as testemunhas de Jeová, que talvez, porque tem alguns aspectos que noutros países europeus, por exemplo, não sei se seriam aceitos, que é a questão, por exemplo, aceita-se que a pessoa rejeite determinado tipo de tratamentos, mas, por exemplo, que não os rejeite para os seus filhos. Isso, há alguns países da Europa onde não é assim. A questão é uma questão complexa porque tem a ver com o consentimento. E o consentimento, para nos submetermos a uma intervenção cirúrgica ou uma transfusão de sangue, tem que ser um consentimento, que nós dizemos em direito, livre, esclarecido, maduro. E o problema é quando a pessoa que vai ser submetida a esses tratamentos, ou essas transfusões de sangue, que são proibidas por essa confissão religiosa, não podem ser consentidos, ou sobre os mesmos não pode haver uma expressão de vontade por parte do doente, porque o doente pode estar em coma e, portanto, não pode exprimir vontade. Então, ou pode ser menor, ou pode ser menor, ou, portanto, não tem maturidade para se pronunciar, se for 3 ou 4 anos, por exemplo, ou pessoa com deficiência. E, portanto, saber se os pais podem substituir os filhos numa decisão de vida ou de morte. Portanto, essa é que é a grande questão. E eu, a meu ver, essa questão já tem sido suscitada em muitas ocasiões. A legislação sobre esse assunto portuguesa não existe. Digamos, há princípios gerais de respeitar-a religiosa, mas também os médicos têm de respeitar o direito à vida. Há este parecer do Conselho Nacional de Ética, que é a favor de que os médicos devam preferir salvar as pessoas nessas circunstâncias. A questão é que os médicos às vezes colocam de saber se podem ser incriminados, porque dessa perspectiva há uma intervenção no corpo alheio, portanto há uma operação médica sem consentimento e, portanto, isso pode suscitar um problema de uma ofensa corporal, portanto não é consentida, porque no direito penal, quando nós interferimos no corpo de outra pessoa, numa operação, isso não é crime porque há sempre o consentimento da pessoa que assim quis para se salvar ou para beneficiar de um tratamento. Mas eu penso que esse é o caminho certo. Julgo que, evidentemente, que a questão pode ser complexa. Se a pessoa for maior e a pessoa acho que tem o direito de optar entre, portanto, não querer viver e ser feliz com a sua religião e vai morrer, acho que nós não devemos interferir, mas quando há uma criança, quando a pessoa não tem uma vontade amadurecida, julgo que não é legítimo que os pais possam substituir os filhos nessa decisão. Embora depois possa haver uma situação de fronteira. Por exemplo, um adolescente que tem 13, 14 anos. A lei de liberdade religiosa fala nos 14 anos como uma idade em que a pessoa já tem mais maturidade religiosa para tomar certas decisões, por exemplo, no que respeita à educação religiosa, que é outro assunto. Se quer ou não quer ter uma educação religiosa 16 nas escolas. Anos. Sim. 16 anos é para a parte penal, para poder ser objeto de uma incriminação. E, portanto, aí pode ser mais difícil, porque realmente um adolescente com 15 ou 14 anos já pode ter uma maturidade suficiente para que o médico acredite que essa pessoa não quer receber sangue, uma transfusão, sabe que vai morrer, mas acho que se o médico perceber que aquela vontade é uma vontade firme
esclarecida, que não é uma vontade, enfim, imposta pelos pais ou por outras pessoas, em relação às quais esse adolescente se sinta muito dependente, acho que no limite o médico deve respeitar a vontade do doente. E nós tivemos, se perceber que a vontade é claro, consistente e madura. Tivemos de início, portanto, esta questão que se circunscrevia muito aos hospitais. Referiu também a parte militar, que era colocar. O assunto hoje morreu porque deixou de haver serviço militar obrigatório. Mas ainda me lembro, já agora a título de curiosidade pessoal, quando me licenciei em 1989 e fiz o estágio para, também sou advogado, embora, enfim, pouco ou nada praticante, mas lembro na altura que era necessário fazer, claro, como hoje ainda mais, diligências nos tribunais, e o que eu apanhei muito nessa altura, de 1990 a 1991, foi precisamente, eram julgamentos para declarar a situação do objetor de consciência, precisamente para os membros desta convenção religiosa, porque na altura o sistema era um sistema judicial, em que, claro, para se reconhecer a qualidade do objetor, tinha que ser o tribunal a declarar, coisa que, aliás, os juízes atestavam fazer, porque aquilo não tinha grande, enfim, importância jurídica, mas esse assunto sobrecarregava os tribunais e, sobretudo, porque havia pessoas também que não queriam fazer o serviço militar obrigatório. E não eram de modo algum dessa... Portanto, mas isso, felizmente, terminou a partir do momento também que o serviço militar obrigatório deixou de existir. De qualquer modo, pode sempre colocar-se o problema, agora, realmente, nos hospitais. Os hospitais têm comissões de ética, não há registro de grandes processos causados por estas questões. Não temos. Há aquele célebre caso, julgo que espanhol ou inglês, daquela criança, que os pais impediram que ela fosse objeto de tratamento, mas depois aí bem houve uma intervenção pública no sentido de obrigar ou de submeter a criança mesmo a um tratamento que pudesse salvar. Provavelmente o dramatismo das questões que se jogam nos hospitais leva a que se tenham tomado decisões, mas já têm-se tomado decisões num espaço breve, não é? Porque a vida das pessoas naquela situação está em risco, portanto as decisões têm de ser tomadas e, em geral, o próprio risco de realmente se perder uma vida leva a que as pessoas acabem por decidir, muitas vezes, que sim, que autorizam os tratamentos, ou os próprios hospitais a decidir que sim, que eles são feitos. Mas o que nós temos agora é o chegar da conflitualidade religiosa, e não já com as testemunhas de Jeová, mas agora mais até se calhar com os adventistas, ao mundo laboral. E no mundo laboral as coisas podem ser muito mais complexas, podem arrastar-se por muito mais anos, isto para lá daquelas questões mais ou menos anedóticas do condutor que se recusou a fazer o teste argumentando que não ao álcool porque era testemunha de Jeová e não podia fazer a análise. Mas, se isso pega moda, Helena, então deixa de haver exames feitos na hora aos condutores. Exatamente. Mas, para lá disso, e terá de ser acautelado, mas para lá disso, no mundo laboral, temos agora o caso muito recente em Portugal de uma procuradora do Ministério Público que não quis, portanto, ela foi no Conselho Superior do Ministério Público, no Supremo Tribunal Administrativo, reconheceu-se que ela teria, ou concordou-se que ela teria de trabalhar ao sábado, porque quando optou por aquela profissão sabia que se trabalhava ao sábado, mas depois não quis trabalhar ao sábado. E aí o Tribunal Constitucional no fim deu-lhe razão. Deu-lhe razão. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que fez bem. Acho que o Tribunal decidiu bem. A questão é que os católicos não quiserem trabalhar ao domingo? Mas isso é uma outra questão. Problema. É porque o grande problema é que, em relação... Já agora, enfim, podemos falar do domingo, podemos falar nos feriados. Porque é que hoje em dia muitas pessoas dizem assim, por que razão as pessoas que pertencem a outras confissões religiosas beneficiam de feriados estritamente religiosos, neste caso católicos? Por exemplo, Sexta-feira Santa, ou Natal, ou Domingo de Páscoa. Aí o problema, claro, como é uma situação de benefício, se é para beneficiar, as outras religiões agradecem. Mas, do ponto de vista da pureza dos princípios, evidentemente que esses feriados só deveriam ser usufruídos pelos membros da confissão religiosa para os quais os feriados têm significado. Só que isso levantava um outro problema, é que o feriado não é apenas uma data religiosa, é também uma data social histórica, por um lado, e por outro lado, haveria um exercício quase diabólico, já que estamos a falar em religião, que seria perguntar às pessoas qual é o teu credo ou a tua religião para saber se tu podes ou não. Não se pode fazer. Não se pode fazer. A Constituição expressamente proíbe, no artigo 41, nos aspectos da religiosa, é ninguém poder ser perguntado a respeito da sua religião. Mas embora a nossa Constituição nos proíba que se pergunte a religião, há outras Constituições que não o proíbem. Que não são assim tão específicas. Tão específicas. Nós temos neste momento o problema dos cidadãos que declaram qual é a sua religião e a partir e declaram qual é a sua religião no sentido de obter um tratamento, se quisermos, diferenciado. Sim, mas apesar de tudo são coisas diferentes. Eu acho que eu não me oporia que no limite
se, para operacionalizar a aplicação dos feriados religiosos, que houvesse a declaração da pertença a uma religião. Porque se o feriado só faz sentido para aquelas pessoas que têm aquela religião, é a mesma coisa que, por exemplo, um estudante muçulmano, isso às vezes acontece, ou um judeu, respectivamente, não quererem fazer exames à sexta-feira ou ao sábado. O professor, numa universidade, que está a ministrar as aulas ou está a dar um exame, tem que saber qual é a religião dele para que ele justifique a falta, porque ele tem que se declarar que é muçulmano para não ter o exame à sexta-feira ou judeu para não ter o exame ao sábado. Portanto, isso, enfim, tem várias aplicações. Em relação à questão laboral especificamente, qual é aqui a dificuldade? A lei de base religiosa estabelece realmente, na medida do possível, porque também estes direitos às vezes têm uma necessidade de serem otimizados, aplicam-se tanto quanto é possível que sejam aplicados, diz que deve haver uma conciliação dos direitos do empregador e do empregado, do assalariado, não causando maior prejuízo ao empregador. Como é que tem funcionado esta ideia do maior prejuízo? Temos que ver caso a caso. Vamos imaginar, por exemplo, uma senhora que é vendedora ou vendedeira numa loja numa boutique, por exemplo, na Baixa. Ela é empregada única. Sim. E a loja funciona da segunda à sexta-feira. Entrou, muito bem, mudou de religião, passou a ser muçulmana, não pode trabalhar à sexta-feira. O empregador vai ter a boutique fechada durante um dia, em 5 dias. Portanto, isto é um prejuízo de 20%. Continua a pagar o ordenado à senhora e não tem 20% da receita bruta do estabelecimento a funcionar. Isto causa um maior prejuízo ao empregador. Agora, se for uma senhora que seja muçulmana numa loja em que há um rolamento de vários empregados, por exemplo, num centro comercial, que está aberto durante todos os dias da semana, 7 dias por semana, penso que aí não haverá qualquer problema dela de fazer uma troca e não trabalhar à sexta-feira, trabalhar ao sábado ou ao domingo. Portanto, isso... digamos, a lei também tenta acomodar os vários interesses em presença. E, portanto, num caso destes, em que se houvesse um único funcionário, acho que o empregador não tinha que suportar a mudança da religião do funcionário. O funcionário, neste caso, teria de ir embora, ou então descontaria 20% do seu vencimento, porque não pode trabalhar um quinto na semana. Agora, no caso agora desta senhora procuradora, porque sendo adventista, enfim, entendo que não deve trabalhar ao sábado. Embora os adventistas também tenham uma raiz cristã, não apenas. Sim. Mas para os cristãos o dia de descanso semanal é o domingo, não é o sábado. E, portanto, a questão foi que, numa primeira fase, se considerou que o trabalhar ao sábado era uma coisa eventual e, portanto, e sabendo que, e havendo uma isenção de horário, portanto, não havia razão para, enfim, não obrigar a senhora eventualmente a trabalhar ao sábado. Mas o Tribunal Constitucional veio, no fundo, ver o mesmo problema, mas aplicando exatamente os argumentos ao contrário, dizendo, sim, como não há isenção, então é perfeitamente possível. Ou como há isenção, é perfeitamente possível que ela troque com outro colega e não trabalhe ao sábado. E, portanto, digamos, não trabalhar ao sábado, nos casos em que ela tivesse de trabalhar durante o fim de semana, não seria o maior prejuízo e seria fácil substituí-la no tribunal em que estivesse a trabalhar por outro colega, trocando, por exemplo, com o domingo. Mas, portanto, são situações sempre que só podem ser avaliadas num caso concreto e em conjugação com os diferentes trabalhadores disponíveis para não causar o maior prejuízo ao funcionamento da empresa ou da instituição. Portanto, neste caso, havendo uma pluralidade de trabalhadores, como se supõe que não são todos adventistas do sétimo dia, é possível, é crível que o problema se possa resolver acomodando o direito da pessoa de não trabalhar no sábado, mas os outros trabalham ao sábado e ela vai trabalhar ao domingo, os outros talvez até agradeçam trabalhar ao sábado e não trabalhar ao domingo. E voltando à nossa loja de roupa, à nossa boutique. Sim, à nossa boutique. E se a senhora, a funcionária, ao converter-se ao Islão, resolvesse tapar a cara e usar burca? Isso é outro problema. Em França, exatamente. É um problema complicado, porque em França o Estado aprovou uma lei proibindo que se usassem esses certos símbolos religiosos, nesse caso o vestuário, nas escolas e nos espaços públicos. A lei foi muito criticada, tem sido muito criticada por violar ou por limitar excessivamente a liberdade religiosa, uma vez que usar certas roupas de acordo com certas religiões também faz parte da manifestação da sua religião. Mas há outros valores que se contrapõem a isso. Sim, mas também teremos de perceber que, independentemente de tudo isso, há também uma questão. É muito difícil comprar roupa a uma pessoa cuja cara não se vê.
E mais do que isso, e é impossível obter a identificação. Pois, eu sei, pelo lado das questões da segurança. Agora, por exemplo, nos aeroportos, essas pessoas têm de mostrar a sua cara, o seu rosto. Sim, claro. Há as questões é disso que estamos a falar. Ou, por exemplo... Ou em França também, porque em França todas estas coisas, depois, em França talvez seja uma correlação que se estabelece. Mas eu acho que França é um pouco diferente de Portugal na mentalidade, porque a laicidade francesa é muito diferente da nossa. Francesa, eu acho que em França, enfim, embora a França seja um país de base cristã, como sabemos, mas a laicidade é um valor muito forte e, portanto, a ideia de que a religião não deve ter uma presença no espaço público é uma ideia muito mais pesada. Levou-os a loucuras, como alterar o calendário para não... Exatamente, no caso da Revolução Francesa. E arrancar as coisas dos edifícios. E prender o Papa, Napoleão prendeu o Papa, por exemplo. Enfim, Napoleão foi realmente exibir muitas coisas. E provavelmente os deuses castigaram-nos, dando-lhes uma exacerbação religiosa numa parte significativa da população. E, de facto, há locais em que, independentemente, em França, das questões ligadas à segurança e às necessidades de identificação e ao próprio proselitismo religioso, há de facto um problema, que é uma senhora que está na caixa de um supermercado, e este é um exemplo real, que se colocou, quer dizer, é ou não prejudicial para a entidade patronal, na nossa cultura, que a senhora esteja, não é com um véu na cabeça, ou um lencinho, é com a carinha tapada. Eu penso que esse empregador vai ter poucos clientes, certamente, essa senhora vai vender pouca roupa. Mas no caso francês, não há só, à primeira vista, parece uma violação grosseira da liberdade religiosa, mas talvez não seja uma violação, ou pelo menos uma violação tão grosseira. Porque há, de facto, um problema também de identidade cultural, de um espaço que é um espaço público, é um espaço aberto, em que as pessoas reconhecem. Sim. As pessoas não estão em casa, estão na rua. Quem vai à rua não tem a mesma privacidade que tem em casa. Portanto, o conceito de privacidade é diferente no espaço público do que é no espaço privado. Depois o problema das escolas é um pouco diferente, porque o problema das escolas, há dois tipos de problemas. Há o problema dos professores que sejam dessa religião, e portanto o professor é um modelo de ensino e portanto se usa um traje religioso ou com uma condição religiosa, é uma forma também de proselitismo em relação aos alunos. Por outro lado, há o problema dos alunos que se diferenciam dos outros sendo uma minoria religiosa com esses trajes. E portanto também provoca aqui um problema digamos, de assimetria, enfim, que não é fácil numa escola em que há bullying e outras coisas, também haver um fator de assimetria religiosa. É uma questão complexa, é verdade, mas a França nesse aspecto é mais vincada na proteção de um espaço público de maior laicidade ou de maior até ateísmo, digamos assim, do que em Portugal. Por outro lado, também a França tem esta questão em muito maior grau, porque tem muito mais muçulmanos do que integristas do que tem em Portugal. Portanto, também é um problema de estatística. Sim, mas pode... A questão é mesmo muito complexa. Eu estou a lembrar-me daquelas creches, Baby Loop, que é uma creche que foi criada com intuitos de apoio, até muito, se quisermos, muito políticos, muito engajados politicamente, de apoio às famílias pobres, às mães das famílias monoparentais. Portanto, eram umas creches que funcionavam com um regime quase, creio eu, que até de quase de 24 horas, se não mesmo 24 horas, que cobravam mensalidades baixas para o número de horas que as crianças lá podiam estar e que acabaram a ver-se envolvidas num enredo judicial imenso, porque uma das suas funcionárias, de facto, converteu-se ao Islão, resolveu que ia trabalhar vestida de determinada forma e o tribunal considerou, de facto, que a funcionária tinha razão. Claro. Mas sabe que nessa matéria há muitas outras questões. Por exemplo, estou-me a lembrar num caso em Espanha de uma professora que se divorciou e trabalhava num colégio católico e foi despedida. Exatamente. E temos em Espanha também um outro problema, que são se os pais, quando estão a decidir se os filhos, se um pai que está divorciado tem ou não tem o direito a decidir se leva um filho a uma procissão, se leva ou se não leva se batiza ou se não batiza um filho. Portanto, já agora, só até por uma questão de curiosidade, já que há pouco a Helena falou na Santa Casa de Misericórdia, até vou-lhe deixar aqui uma pequena nota curiosa, enfim, também de homenagem à doutora Maria José Nogueira Pinto, que já não está entre nós, porque eu fui vice-provedor dela, número 2 da equipa dela, e eu lembro na altura uma questão que se colocou à Santa Casa, à mesa da Santa Casa, era saber se a provedora tinha o direito ou não, ou o poder de batizar as crianças que nos estavam confiadas, porque a Santa Casa tem muitas crianças abandonadas que estão confiadas
enquanto não há adoção, estão confiadas, algumas ficam institucionalizadas. E a orientação, na altura estudámos o assunto, e com grande coragem, devo dizer, embora fosse uma pessoa às vezes com um feitio difícil, mas com grande coragem a doutora Maria José Nogueira Pinto entendeu que deveria batizar essas crianças, porque ela era a sua provedora e tinha o poder paternal ou tutelar sobre essas crianças. Portanto, tinha o direito de escolher, como qualquer pai tem, sobre a opção religiosa dos filhos. Tem esse direito, porque é de acordo com a lei que esse direito se exerce. Portanto, era uma questão também, foi uma questão interessante que se colocou, enfim, não foi uma questão do domínio público, mas é uma questão que se colocava. Já agora, outro problema que também, já agora se quiser falar daquela questão dos crucifixos nas escolas, há um célebre caso, Lao Tse, que foi um caso em Itália, em que numa primeira fase o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem entendeu que a fixação do crucifixo numa sala de aulas pública punha em causa a liberdade religiosa, mas depois o Tribunal, no plenário, reverteu a decisão dizendo que um símbolo religioso, neste caso um crucifixo, não era só um símbolo religioso, mas também era um símbolo cultural. E é aí que chegamos. Nós estamos... Aliás, já agora, se levamos a questão para o símbolo para a bandeira portuguesa, como sabemos, a bandeira portuguesa, as esquinas, têm uma significação religiosa. São os 30 dinheiros, 5 vezes 5 mais do meio que vale a dobrar, os 30 dinheiros porque Judas vendeu Jesus Cristo. Então devemos mudar a nossa bandeira a partir do momento em que nós passamos a ser um Estado laico? Pois, e aí chegamos, de facto, àquilo que me parece ser mais ou menos o cerne da questão neste momento. Aliás, temos também, neste momento, o Real Madrid, que mudou o seu símbolo nos cartões de crédito que circulam nos países dos Emirados Árabes, para não ofender a sensibilidade religiosa daqueles territórios, na graça de Deus que são monárquicos, porque senão o Real Madrid também teria de tirar a coroa e aí ficaria mesmo sem símbolo e sem nome, o que seria um bocadinho mais complexo. E aí chegamos exatamente àquilo que me parece ser importante, talvez, discutir também nesta época do ano. Nós estamos em plena quadra natalícia e é muito interessante verificar como, sendo o Natal uma época marcadamente religiosa, cada vez mais nas iluminações públicas, vão desaparecendo. Os presépios vão desaparecendo. Os presépios, aliás... As árvores ainda se vão mantendo. Mas as árvores eram um símbolo pagão, não é? Portanto, digamos que o paganismo vai sobrevivendo um pouco melhor e temos até mesmo uma decisão, por exemplo, também decisões em França, estamos a falar recorrentemente de França, porque de facto aí as coisas são mesmo muito mais duras. Por exemplo, no caso da Vendeia, foi decidido na zona da Vendeia, foi decidido por um tribunal que num espaço público não poderia ser feito o presépio. Onde é que isto nos irá levar? A fazer de conta que não temos história, que não temos cultura? Pois não, sou contra isso. Acho que a liberdade religiosa não significa o apagamento ou desaparecimento das manifestações religiosas no espaço público, porque isso também seria, no fundo, obrigar a comunidade a converter-se a uma outra religião que era a não-religião. O ateísmo também pode ser visto como uma contra... em França, depois da Revolução... No fundo, é o que está a acontecer em muitos países. Aliás, hoje a grande tendência até, no fundo, a grande questão já não é entre católicos e protestantes e muçulmanos, mas é entre aqueles que são crentes e aqueles que não são crentes. Eu acho que hoje é que essa é a grande questão que se coloca do ponto de vista da proteção dos sentimentos religiosos. Porque os sentimentos religiosos, como quaisquer outros sentimentos e opções das pessoas, das comunidades, têm que ser respeitados. E, portanto, a partir do momento em que o Estado vai progressivamente cerceando a possibilidade de manifestação religiosa no espaço público, também está a exercer, ainda que implicitamente, está a ser militante de uma religião que é anti-religião, é a não-religião. Agora, o que me parece é que isso tem que ser feito em termos da máxima pluralidade. Portanto, se os cristãos querem fazer um presépio na Alameda Dom Afonso Henriques, não vejo nenhum problema nisso, ninguém está impedido de o fazer, mas com isso é uma manifestação também religiosa e também cultural, mas isso não julgo que seja por isso... Mas se o presépio for feito pela Câmara Municipal, como acontece em inúmeras localidades... Não vejo nenhum inconveniente se a Câmara Municipal também apoiar, por exemplo, outras manifestações religiosas. Vou dar também uma questão que até passou por nós na Comissão de Liberdade Religiosa, quando eu lá estava. A certa altura tivemos uma queixa, julgo de uma escola secundária da Figueira da Foz, por haver habitualmente, no fim do ano letivo, uma escola secundária ou básica, já não me lembro, haver uma missa católica no átrio da escola, ou no jardim da escola, ou no recreio da escola. E havia lá um grupo protestante, um pouco mais aguerrido, que fez uma queixa à Comissão da Liberdade Religiosa, dizendo que isto não podia ser, porque a escola era laica, a escola era pública, não tinha nenhuma religião oficial, e, portanto, isto estaria a violar a liberdade religiosa. Nós entendemos que não. Julgo eu que maioritariamente entendemos que não. O problema era saber se essa cerimónia era obrigatória ou não. Não era obrigatória para todos, só ia quem quisesse.
E, por outro lado, era uma cerimónia que, embora se integrasse nas festividades, julgo, do fim do ano, mas não era uma cerimónia que fosse feita no horário de funcionamento da escola. Era uma coisa opcional, optativa, mas, claro, feita no espaço da escola, não era feita na rua. Mas sabe que sem Mas ser... penso que isso não nos pareceu que violasse a liberdade religiosa das pessoas que não tivessem essa confissão. Mas sabe, por exemplo, que, e penso que até se pronunciou sobre isso, na questão, grupos políticos têm chamado nomeadamente a atenção para a questão das Forças Armadas, que em Portugal, aliás, tem... Sim, mas a legislação foi mudada. Em 2009 houve um pacote importante na chamada assistência religiosa nos hospitais. Houve três decretos-leis importantes nos hospitais, nos estabelecimentos tutelares de menores e nos estabelecimentos de Forças Armadas e de Segurança. Foi feita uma mudança da legislação no sentido de retirar certas estruturas permanentes que eram atribuídas à Igreja Católica. Portanto, agora, permitindo contratualizar a prestação do trabalho dos vários ministros das diferentes religiões, conforme as necessidades das pessoas. Claro que a maioria das pessoas prefere os sacerdotes católicos, porque a maioria das pessoas em Portugal é católica. Mas penso que, evidentemente, que é sempre complicado aceitar que o Estado tenha, enfim, atribua uma função laboral especificamente a um ministro de uma religião e não o faça em relação a outras religiões. Mas o mesmo acontece. Mas há instituições que vivem dificilmente sem religião. Porque há uma questão de tradição também. Da Primeira República, quando Portugal depois tem a intervenção na Primeira Guerra Mundial, não é? E em que, apesar de tudo, entre muito que as tropas portuguesas pediam, porque estavam na Flandres e pediam aqui para a pátria, encontravam-se também os capelães. Os capelães, para os ajudar, enfim, para vencerem esse último ou não sofrimento. Mas, Helena, por exemplo, outra questão paralela com esta, talvez um pouco diferente, que é uma questão que é controversa. O ensino da religião nas escolas públicas. Sim. Porque, à partida, se a escola é pública e o Estado é laico, por carga d'água que haverá um ensino de uma religião específica nas escolas públicas. Mas, na verdade, ela existe e eu acho bem que exista. Agora, tem de existir com certas regras. É a questão do horário que é sempre... É a questão do horário, portanto, não pode ser um horário, não pode ser uma disciplina obrigatória, em primeiro lugar, é facultativa. Mas também não pode ser num horário que seja a 25ª hora para, na prática, ninguém poder frequentá-la. Se for à meia-noite, ninguém vai a essas aulas. Portanto, tem que ser um horário... último tempo de sexta-feira. Portanto, tem que ser um horário razoável. Sim. Agora, é legítimo. Agora, a questão que é mais controversa é esta, mas o dinheiro de todos os contribuintes vai ser gasto para ensinar uma religião específica e para pagar a pessoas que são escolhidas só por uma religião e para pagar o ensino de conteúdos que são escolhidos unilateralmente por uma religião. Admito que isso seja controverso, mas em muitos países há ensino de religião nas escolas públicas. Caso, por exemplo, também no Brasil, em vários países da Europa, outros países não têm. Agora, o que me parece importante é que, de facto, o Estado não interfira nos conteúdos que são ensinados e não interfira na formação das pessoas, porque isso, se é um ensino de uma religião e de uma moral, evidentemente que é a confissão que deve escolher os conteúdos dos seus professores. Mas há campos em que interfere. Por exemplo, em França, na questão dos direitos das mulheres... Sim, é verdade que há um problema o próprio casamento, por exemplo, impor um casamento... Mesmo a assistência religiosa, os franceses neste momento batem-se com um problema enorme, que é o que é que as pessoas que vão dar assistência religiosa aos presos têm-se descoberto várias redes de radicalização no mundo islâmico. Isso levanta um outro problema no ensino, que é uma questão mais complexa ainda, que é saber, então o ensino da religião é que tipo de ensino? Porque há várias maneiras de ensinar a religião. Nós podemos ensinar uma religião em termos neutrais, em termos descritivos. Um acredita em Deus, o outro acredita em X, Y, portanto, uma coisa mais neutra, mais ascética. Outra coisa é ensinar uma religião com um certo proselitismo, com certa apologia de dizer que esta religião é melhor do que as outras. Não, e sobretudo dizendo muito mal dos outros. Dizendo mal dos outros também. Portanto, eu penso que, bem, eu não estou muito por dentro do tom do ensino da religião e moral católicas e também há de outras religiões protestantes em Portugal. Penso que se faz uma tentativa de fazer as duas coisas. Ecuménico. Isto é, por um lado, explicar que a religião é algo que tem a ver, enfim, com a ideia do bem e a ideia do transcendente, mas também explicar um pouco especificamente, já agora, se é um ensino de uma religião católica, o que é que significa ser católico, ou o cristianismo, e quais são os seus dogmas fundamentais. Mas, por exemplo, no Brasil tem uma experiência curiosa que é um pouco diferente. O que é que fazem no Brasil? Aliás, onde a própria Constituição diz expressamente que deve haver ensino religioso nas escolas públicas. Portanto, a própria Constituição nem sequer deixa margem para dúvidas. A nossa Constituição não diz nada sobre isso.
diz só que o ensino é confessional, mas isso é um ensino das outras matérias, mas depois isso não impede que possa haver uma disciplina confessional optativa. Mas no Brasil a experiência é curiosa, porque é uma experiência em que se faz digamos, o espaço das aulas de religião e moral são divididas pelas várias religiões. Sim. E, portanto, depois aquilo é um pouco à la carte. Quem quiser vai a uma, não vai a outra, mas faz-se assim uma mistura de várias crenças. Nós temos falado muito da questão da afirmação dos direitos das pessoas das diferentes religiões e como isso por vezes é difícil e em alguns casos leva a alguma conflitualidade. Mas também temos aqui um outro problema que é quando as questões religiosas ou a pertença religiosa de algumas pessoas põem em causa os direitos dos outros. Isso, sempre o caso mais polémico passa-se com a questão da interrupção voluntária da gravidez. Mais uma vez, o caso francês é para aqui chamado, em que há alguma preocupação porque as novas gerações de pessoal de saúde, sobretudo os médicos e os enfermeiros, têm reivindicado muito a questão da objeção de consciência, estamos a falar dos médicos mais novos, para não efetuar interrupções voluntárias de gravidez. Há desde logo uma razão óbvia, porque o médico está para salvar, não está para matar ninguém. Exatamente, portanto, claro. E espero que nunca se desvie desse paradigma. Claro. E em que medida é que aquilo que uma legislação... E temos também a questão, se quisermos, de algumas... A questão da objeção de consciência, às vezes, nas Forças Armadas, pode também colocar problemas, que é em que medida é que a questão religiosa, e não estamos sequer a tratar de casos de oportunismo, estamos a falar de convicções fundamentadas, profundas, pode ou não colocar outros direitos que foram consagrados às pessoas. Bom, a objeção de consciência é um direito problemático, porque o direito à objeção de consciência significa, ao contrário de outros direitos parecidos com este, significa o incumprimento de um dever, mas com certas características, de uma forma privada e de uma forma individual. Mas a revolta é um incumprimento coletivo e pela violência, a desobediência civil é um incumprimento coletivo, mas pacífico, não violento. Portanto, há uma gradação na reação que o cidadão tem em relação à lei e ao direito que tem de não cumprir a lei. A objeção de consciência significa o não cumprir um dever que seja imposto pela lei, invocando, portanto, mas de uma forma privada, pacífica e individual, mas quando há um fundamento de natureza filosófica ou religiosa, bastante, que justifique materialmente essa opção de não cumprir esse dever. A questão que já falámos do sistema obrigatório, agora deixou-se colocar, mas a outra questão que está em cima da mesa, e a lei do aborto vai reconhecer isso, é a objeção de consciência de os médicos e o pessoal de enfermagem e o pessoal auxiliar não querer colaborar com a prática abortiva, entendendo que isso viola as suas convicções mais profundas. Claro que a questão do aborto, digamos, toda a questão relacionada com a despenalização e a licitude do aborto, não é só uma questão religiosa, porque a vida humana existe também para as pessoas que não são religiosas. Aliás, eu tenho as maiores dúvidas em relação à legitimidade de um aborto absolutamente livre, em que a vida humana não está só em competição com outra vida humana do embrião e do feto. Não está só, digamos, equiparada à vida da mãe, nos casos em que a mãe poderia morrer ou está em risco, mas quando se degrada o valor da vida humana intrauterina às condições económicas e sociais. E, portanto, um aborto por opção, só porque a mãe não tem emprego ou fica um grande incómodo porque vai nascer a criança no momento errado. Enfim, admito que no momento da verdade as coisas não sejam assim com esta crueza como eu estou a referir, mas do ponto de vista teórico e análise das coisas, os valores não são comparáveis. Exatamente, mas não acha que pode... Mas, por outro lado, os Estados têm vindo a reconhecer, têm vindo a abrir muito e a liberalizar muito a questão do acesso. Sim, é verdade que a tendência é essa. Aliás, por exemplo, aqui na vizinha Espanha, o PP jurou a pé juntos que quando fosse governo iria mudar a lei do aborto e agora recuou. Não vai mudar nada. A legislação espanhola tem, aliás, não sei se ainda mantém, aquela coisa um pouco complexa que é as menores, não é? Podem fazer uma interrupção voluntária de gravidez sem que os seus pais o saibam, o que coloca depois outro tipo de problemas muito sérios, porque uma interrupção voluntária de gravidez pode correr mal, não é? Claro. E, portanto, mas para lá disso, não acha que podemos chegar a um momento em que há, ou em alguns casos, em que vai haver um confronto entre os direitos que o Estado reconhece à mulher para interromper a gravidez e depois o seu acesso a serviços onde tal seja proporcionado? Claro que esse é o problema geral da objeção de consciência. Imagino, por exemplo, no serviço militar, que todos os soldados seriam objetores de consciência. Não haveria exército. Pois, claro. Portanto, isso é um problema que se coloca sempre em qualquer sistema de objeção de consciência.
Mas o que os teóricos que têm estudado o assunto têm dito é que isso é um problema teórico, mas nunca é um problema prático, porque é um problema que só vai acontecer com 2 ou 3 pessoas e, portanto, isso nunca, o facto de acontecer com 3 pessoas nunca coloca em questão o funcionamento das coisas no seu conjunto. Digamos que os teóricos... Portanto, no caso agora das mulheres que, no caso, por exemplo, não podem abortar porque o médico se recusa, haverá sempre outro médico que aceitará fazer isso. Ou então, ao mudante clínica... São homens de fé, não é? Homens de fé, mas, alguns são. E para acabarmos a nossa conversa, porque de facto o tempo passa muito rapidamente, há um outro assunto que tem estudado e que neste momento que são as questões da segurança e que neste momento se cruza muito com as questões da religião. É verdade. E aí temos, em geral, uma religião que é mais preocupante do que as outras. Estou a falar do mundo muçulmano, do Islã. Muçulmano, afinal, alguns setores minoritários do mundo muçulmano. São minoritários, mas digamos que causam um grande estrago. Causam porque deram origem, a partir do 11 de setembro de 2001, com uma série de réplicas, que nós sabemos, a um novo tipo de terrorismo, que era um terrorismo desconhecido, que era um terrorismo mais privado, um terrorismo feito com poucos meios. Não passaria pela cabeça de ninguém que alguém pilotasse o avião e dirigisse o avião contra uma torre gêmea. Combater um terrorismo porque nós não sabemos quais são as armas que eles vão usar. Do que um terrorismo por natureza ideológica. Por 2 razões. Por um lado, porque no caso do terrorismo religioso há um problema sobretudo, dos ataques suicidas. E, portanto, quando um ataque é suicida, não há direito penal que valha, porque a pessoa não está nada preocupada em ir para a prisão porque sabe que vai morrer. Claro. Portanto, o direito penal falha completamente da sua função preventiva, no respeito aos ilícitos mais graves. E depois também há um problema o problema de um terrorismo mais de natureza religiosa é um problema também porque é um terrorismo mais global do ponto de vista de uma concepção do mundo. Enquanto que um terrorismo de natureza ideológica, foi aquilo que nós tivemos na Alemanha e na Itália nos anos 80, é um terrorismo mais localizado do ponto de vista do empenhamento das pessoas e das comunidades. Um terrorismo religioso é muito mais perigoso porque vai envolver toda uma comunidade e, portanto, o apoio que um terrorista vai ter não é um apoio só dos seus líderes ou de um conjunto restrito de apoiantes, mas é de toda uma cultura e de toda uma civilização. E isso, portanto, coloca em confronto não grupos individuais de pessoas, mas comunidades no seu conjunto. Portanto, é por isso que o terrorismo, nesse aspecto, é mais perigoso, porque pode tornar-se mais global, para além de todas as falhas que nós sabemos da ineficácia de um direito penal de alguém que se quer suicidar. Com toda esta experiência que tem nas questões da liberdade religiosa, aliás, escreveu obras sobre isso, acha que aquilo que prevê, estou a falar para Portugal, o Portugal, digamos que no mundo europeu, não é provavelmente o sítio onde existam mais preocupações nesta matéria. Sabe que há vários países europeus que têm uma religião oficial de Estado. Exatamente. O Reino Unido, a Dinamarca, a Suécia, a Grécia. O rei, aliás, tem funções... No caso da Suécia, o rei só pode ser rei se for da Igreja Luterana. E o mesmo sucede na Noruega. Na Noruega, onde, aliás, e no Reino Unido também. Tem cargos dentro da própria religião. Sabe que não foi por acaso que Tony Blair, enfim, não tendo sido rei do Reino Unido, só se converteu ao catolicismo depois de ter sido primeiro-ministro. Exatamente. Portanto, acha que a questão religiosa vai continuar em cima da mesa das discussões nos próximos anos? Eu acho que sim, até porque a Europa vai se abrindo cada vez mais com o pluralismo religioso, enfim, que tem sido sobretudo trazido pela imigração, embora a imigração levante outro tipo de questões, e portanto a imigração também é uma imigração que acaba por ser de natureza religiosa, mas que tem de haver sempre um patamar comum e do qual o Ocidente não pode abdicar. E se nós olharmos às cartas internacionais de proteção dos direitos, nós verificamos que está lá sempre uma liberdade religiosa e estranhamos sempre que haja outros países que insistem em não reconhecer essa liberdade religiosa, como acontece com alguns países muçulmanos, em que não há liberdade religiosa, não há igrejas, as pessoas não podem ir à missa. A prática religiosa católica ou cristã, em muitos países árabes, com o devido respeito para esses países, que também conheço alguns, só ocorre nas instalações das sedes diplomáticas, porque não há igrejas abertas ao público, nem sequer é permitida a sua construção. Exatamente. E não acha mas nós aqui acolhemos os muçulmanos, tem uma mesquita central ao lado da Universidade Nova. E não acha que os dirigentes ocidentais, muitas vezes... Acho que têm descurado esse problema. Têm descurado. Ou seja, acho que devem colocar nas suas questões do diálogo com esses países também a reciprocidade no tratamento dessa questão, que essa questão também é importante. Também me parece. Acho que é uma boa forma para acabarmos. Por favor, Bacelar Gouveia, muito obrigado por nos ter vindo aqui falar sobre este assunto e nós voltaremos outra vez, dentro de algum tempo, com outro Perguntar Não Ofende.